está começando mais um GC Online. Eu estou aqui com os meus amigos. Nós estamos prontos aqui para conversar, para falar da palavra de Deus e também trazer clareza sobre assuntos muito delicados, né? E hoje a gente vai falar um assunto muito importante para ser compartilhado, para poder nós aprendermos a defender a nossa fé e falar bem sobre aquilo que Deus requer de nós. Mas antes disso, vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que nos orienta, que nos guia, Pai, que nos leva a viver, Senhor, uma vida de retidão e de santidade diante do Senhor. Deus, que nesse dia nós viemos ser edificados também por essa palavra, confrontados, aplanados, edificados em nome de Jesus. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor é para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor que bom, o amor de Deus dura para sempre, né? É tão bom desfrutar desse amor. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é mais um tema para a gente conversar, é polêmico, mas pasmem, são perguntas que acontecem muito na nossa vida, no nosso círculo, né, de irmãos, e nós precisamos conversar sobre esse tema aqui. Então o nosso tema agora é: cristão pode beber bebida alcoólica? E aí, o quebra-gelo, quero perguntar: qual a sua bebida favorita e com qual frequência você toma? E minha bebida favorita é Coca-Cola. Eu tô tentando tomar em frequência nenhuma. Tô tentando não ter frequência, entendeu? Mas oremos, Senhor, tem dado graça, tem ajudado. Amém. Mas a preferida é Coca-Cola, faz falta. Ela bem gelada, com gelo e limão. Imagina. Jesus, misericórdia. Isso aí não me pega. Isso me pega. Minha bebida preferida, gente, pasme, é água. Eu amo beber água. E assim, se for por uma segunda, água de coco. Eu adoro, muito amo bom. Água de coco geladinha. É muito bom também. Demais. Sim. Pena que eu descobri que até água de coco engorda. Gente, vou viver de vento. Ou batalha. É luta, né? É muita luta. A minha bebida favorita é a água também. Oh, e quando eu tô em casa, eu aqui.
Quando Bebe eu tô todas. em casa, nossa Deus, eu adoro água, cara. Segunda é a Coca-Cola, né? Só que a Coca-Cola já tem bastante tempo que eu não tomo, mas a água não tem jeito, é todo dia. Gente, toda hora. Você podia falar a marca, né? Tô falando aqui a marca, assim, eu tô tirando. Tá falado. Gente, é eu isso. gosto de água com gás. Muito Eu não bom, com gosto. limãozinho. Ah, eu gosto também. Mas ela é minha bom. substituta pra Coca-Cola, Limão entendeu? espremido. Então, eu descobri que a bebida com gás, né, água com gás, com limão, ela dá pra distrair bastante. É, então, assim, pois eu é. consigo comer uma pizza com água com gás. Pois é, uma maravilha, uma bênção. Vamos, né? Mas é um hábito que eu adquiri. Eu gostava muito de refrigerante. Aí eu dei uma reduzida, né? Então eu troquei pela água com gás, deu certo. Agora eu gosto de água com gás. Que bom. Gente, então tá, mas a gente não vai falar dessas bebidas não alcoólicas, né? A gente vai falar sobre as bebidas alcoólicas. E quais problemas podem trazer, podem acarretar na vida de uma pessoa. E aqui a gente falando-se, né, da palavra, do crente, nós precisamos entrar nesse assunto. Olha lá o que é que fala em Provérbios 21, 20, versículo 1, tá? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Nós temos também o texto de 1 Coríntios 10, 23, que fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. E nem tudo edifica, né? Mas nem tudo edifica. Então, são coisas para a gente avaliar, para a gente pensar, né? Porque aqui a palavra de Deus, ela vai nos orientar a ficar longe disso, por causa das brigas, das confusões, do entorpecimento, né, da mente perturbada do jeito que fica. Se não fosse um problema, gente, poderia dirigir e beber, não é? Mas você vê o tanto que afeta as nossas competências, nossas habilidades mentais e também físicas, né? Ou seja, se pode afetar a minha caminhada, eu dirigir. Então, são coisas que podem me trazer muitos danos, podem trazer muitos problemas. Mas aí eu quero entrar nas perguntas, né? E eu quero falar aqui, bebida alcoólica compromete o testemunho cristão, do cristão, Misael? Olha só, embora a gente tenha a nossa palavra, a palavra do Senhor como o nosso guia, o nosso norte, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, na minha visão, a bebida alcoólica, ela compromete a nossa vida cristã, o testemunho cristão, mais no âmbito cultural do que necessariamente no âmbito bíblico. E por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos países da Europa, por exemplo, não é um problema você beber, inclusive cristãos bebem normalmente em muitos países da Europa. A gente sabe disso, é uma realidade. Só que no Brasil, a cultura da bebida, culturalmente, ela está ligada a sexo, ela está ligada a gandaia, festas, ela está ligada à violência doméstica, ela está ligada a acidentes de trânsito, onde pessoas que ingerem bebida alcoólica e saem para dirigir, e elas ali atropelam um inocente, o inocente morre. Ou seja, a bebida alcoólica no nosso país, na nossa cultura, é ligada a dano. Por exemplo, na Europa, você não vai ver uma propaganda de TV falando de bebida que no final eles vão dizer assim, beba com moderação. Porque eles não precisam dessa orientação como nós precisamos. Então, se um cristão, por exemplo, ele bebe e de repente ele posta nas redes sociais ele com uma latinha de cerveja, ou num bar, ou que seja num restaurante, mas tomando um chopp, alguma coisa assim, obviamente, isso vai comprometer o testemunho. Muitas pessoas se escandalizarão com isso. É óbvio que, por causa desse problema, eu acho que nem socialmente e nem dentro de casa, eu acho que é bom você evitar, é bom a gente evitar. Eu acredito que o brasileiro, e não só aqui no Brasil, mas outros países na América Latina, não aprenderam a beber socialmente. E quando a gente fala a respeito da Bíblia, a gente tem uma orientação que fala o que a gente acabou de ler aqui de Provérbios, mas o grande problema, o central da Bíblia em relação à bebida é a embriaguez.
Então a gente sabe que também embriaguez é pecado. Então se algo pode te levar para esse caminho, ou seja, no sentido do testemunho cristão, ao pecado de fato, porque você pode beber e não se embriagar, mas escandalizar o seu irmão, escandalizar o corpo de Cristo, escandalizar a palavra, escandalizar a igreja, enfim. Por causa da nossa cultura, evita. E também pela questão de que você pode se embriagar se você não tiver controle, e é muito difícil a gente ter controle sobre essas coisas. Então eu acredito que compromete o testemunho cristão nesse sentido. A gente tem que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço na vida dos outros, né? Então, beber é um mau testemunho, porque, como a gente leu, as pessoas não ficam normais quando elas bebem, né? Se não fosse assim, como a gente comentou, um exemplo básico, simples, não dá para dirigir. Se a lei natural dos homens já não permite, né? Quanto mais as leis divinas, porque compromete, sim, né? A nossa forma de andar, de agir com as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode fazer com que o outro tropece e abandone até a fé, né? Por causa do mau testemunho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra pergunta, né? Aí eu vou dizer para a pastora Dani, como a bebida alcoólica afeta a nossa saúde, Dani? Bom, estava até falando aqui para eles, né? Que às vezes eu falo assim, gente, eu desviei, né? Com quase 14 anos e ali eu falo assim, às vezes é um testemunho, meus filhos não vão contar esses testemunhos, viu? Mas é a realidade do que eu vivi, né? E, claro, tudo se fez novo, mas eu vivi isso. E em alguns momentos da minha vida, a bebida afetou, sim, a minha saúde. Não só a saúde física, de ter que ir para o hospital, mas também a minha saúde mental, né? De ficar naquele ciclo ali, porque a bebida, o que ela faz? Tanto a bebida quanto a droga, ela te traz um êxtase, ela te traz um up, né, naquele primeiro momento ali. Só que depois que aquilo vai embora, vem aquele tempo de... ressaca, né? Que o pessoal fala da ressaca, mas não é só essa ressaca, é uma ressaca física, mas uma ressaca também mental, né? Que parece que você fica pior, não parece, é certo, você fica pior do que você estava antes. Mas aí a pessoa pega e bebe de novo para poder melhorar, porque ele está pior, e aí vai virando um ciclo, né? E eu tive um tio que morreu realmente de cirrose pelo fato da bebida alcoólica. Por fim, ele já não comia mais, ele já não conseguia comer, fazer as alimentações, assim, almoço, jantar, comia petisco no bar, mas o tempo todo bebendo. Então, aquela pessoa que está bêbada o tempo todo, e ele morreu dentro de casa, com as suas filhas dentro de casa, e por causa da bebida. Então, assim, é um dano físico, é um dano mental, é um dano que você vê que não é só para você, porque afeta a sua família, então é um dano também da saúde da sua família. Das finanças, né? É um dano nas finanças, porque começa... o que acontece? Você não consegue ter o controle sobre aquilo, e é comprovado que tem pessoas que têm uma predisposição ao vício. Então, talvez você fala assim, não, mas eu bebi e... eu não bebo nada, gente. Eu bebo água de coco, água, suco. Eu não bebo nada. Porque eu sei de onde Deus me libertou. Então, assim, se falar assim, vamos brindar com um champanhe, eu não bebo, não brindo. Ponho água lá no meu copinho e brindo com a água. Porque eu realmente não quero dar nenhuma vazão, assim, eu não quero andar na beiradinha, sabe? Eu quero andar longe. Então, é um dano para toda a sua família, é um dano para você, é um dano para as suas finanças, porque a pessoa pensa assim, não, mas eu tenho controle, mas será que tem? Será que tem? Eu vi o testemunho de uma vez, uma pessoa que é famosa e converteu, não vou falar o nome, mas Deus deu para ela a experiência de se ver. Quando ela converteu, ela começou a pensar que ela poderia beber. E aí Deus deu para ela uma experiência dela se ver, ela teve como se fosse uma visão, um sonho, uma visão, ela se viu bebendo e depois ela se viu como ela age. E aí ela começou a ver que ela ria mais do que o normal, que ela falava coisas a mais que o normal. Deus mostrou para ela como ela ficava. E dali ela tomou a decisão de nunca mais beber. Então, assim, às vezes a gente acha que está controlado, às vezes a gente acha que está ok, mas de fato e de verdade,
E a bebida é a porta para todas as outras coisas. Ninguém começa fumando um cigarro de maconha. Ninguém começa usando uma cocaína. A pessoa normalmente começa nas festas, na bebedeira. Então, muitas vezes é a porta para todas as outras portas do inferno, assim, de coisas que vão revirar a sua vida. Então, afeta a sua saúde física, mental e afeta a saúde também mental da sua família, de todo mundo que está na sua volta. Não é recomendado. O Ministério da Saúde adverte. E a gente tem que cuidar, porque, como fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17, depois você lê aí, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Se eu preciso, olha só, gente, se na vida a gente precisa ter um discernimento espiritual, a gente precisa estar sensível à voz de Deus. A pessoa toda com um entorpecente, até no talo, vai ouvir a voz de Deus como? Não é? Então, se a gente tem que estar ali sensível, orando o tempo todo, sendo um bom crente, dando um bom testemunho, sendo um pacificador, né? Sendo uma bênção ali onde você vive, como que você vai conseguir se controlar, né? Porque as emoções ficam muito afloradas e a gente tem que tomar cuidado. No estudo aqui a gente colocou, né? A ciência confirma a Bíblia. Cada gole, né? De qualquer bebida alcoólica destrói células preciosas no cérebro. Fora que a Dani já citou aqui, a cirrose. É das bebidas, né? Que mais os alimentos, né, entre aspas, né? Dos 5 alimentos mais cancerígenos que existem. Então, por que eu vou danificar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, aleatoriamente de graça? Né? Para que eu vou fazer isso? Então, a gente tem essa atenção, ter cuidado com o nosso corpo, que é templo do Senhor. Nós precisamos estar saudáveis, atentos, despertos, para ouvir a voz de Deus, para discernir as ações do inimigo. Né? Então, isso é muito importante. E, por último, Pastor Matheus, você acredita que Deus é glorificado quando alguém consome o álcool? Ih, será? Como é que é os adolescentes? Eles perguntam se pode. Mas eu gostei muito de uma fala da Dani, né, que ela falou assim, eu não quero andar na beiradinha, não quero, né, flertar. E muitas vezes isso aqui é um flerte com o pecado. A gente fica flertando com as coisas e a gente precisa ter muito claro, você, cristão, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, você precisa ter muito claro no seu coração que você tem um propósito de existência. E o seu propósito de existência é glorificar a Deus. Você existe para a glória de Deus. E você só encontra prazer, alegria e satisfação vivendo para a glória de Deus. E isso faz com que a gente pense em cada nuance da nossa vida por essa ótica. Será que glorifica a Deus? Será que o consumo do álcool glorifica a Deus? Em que? A gente pode perguntar aqui, a gente pode jogar aqui na roda de conversa, em que o álcool glorifica a Deus, o consumo de álcool glorifica a Deus? Dificilmente a gente vai encontrar uma resposta, porque não edifica, não nos edifica, não nos aponta para Cristo, não fortalece a nossa vida espiritual, pelo contrário. Isso nos apega a prazeres carnais, a prazeres humanos, prazeres do nosso corpo, prazeres da nossa carne. Isso vai fomentar em nós a prática das obras da carne, vai gerar desequilíbrio em nós, vai gerar perda do domínio próprio em nós, vai gerar perda da paciência, vai gerar perda, né, daquilo que é o fruto do Espírito na nossa vida, né? Então não, de fato, assim, biblicamente que a gente olha é que não glorifica a Deus. Né? Nós existimos para a glória de Deus, então se não glorifica a Deus, não precisa ter espaço na nossa vida, ainda mais em uma cultura, como a gente já conversou aqui, né? Como a cultura do nosso país, é uma cultura que aponta para tanto desequilíbrio, né? É uma cultura que joga, que nos atrai a uma vida de imoralidade, de pecado, né? De insensatez, de viver pelos seus próprios impulsos e realizar seus próprios desejos, as suas próprias vontades, né? A gente precisa se guardar, precisa cuidar disso. E aí a gente entra em um outro âmbito. Nós também existimos, né, para cooperar com a edificação dos nossos irmãos. Nós existimos para testemunhar fielmente de Cristo, ser exemplo para outros. Né? Como a gente já citou aqui, o texto bíblico que diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem coisas que não convêm a um filho de Deus.
que não são convenientes a alguém que nasceu de novo. Não necessariamente a gente, né, já ouvi alguns pastores falando, e eu corroboro muito com esse tipo de opinião, né, que a gente precisa sair do debate do é pecado ou não é. E a gente começar a passar a conversa daquilo que convém para um filho de Deus ou não. Muitas vezes a gente está se perguntando se é pecado ou se não é na desculpa, né? A gente está procurando, né, a fala de alguém para se respaldar no nosso pecado, para ter respaldo para o nosso pecado. Né? E a gente precisa sair desse ambiente raso de imaturidade e a gente precisa entrar num lugar onde a gente pensa nas nossas escolhas e decisões, naquilo que a gente consome, como algo que é conveniente ou não para alguém que nasceu de novo, para alguém que tem uma vida em Cristo. Né? Nós precisamos pensar, refletir se isso glorifica ou não a Deus. Quando a gente chega, né, no ponto aqui dessa conversa, né, e a gente fala, né, do espiritual, de tudo, quanto que isso afeta espiritualmente, na nossa vida com Deus, na vida com o nosso próximo, né, isso também afeta na nossa vida. A gente já falou aqui sobre saúde, e aqui na lição fala há muitos corpos doentes e lares desfeitos por causa do álcool. Né? Existem tantas famílias sendo destruídas pelo uso, né, pelo consumo do álcool, por causa do consumo do álcool. Né? E nós, como cristãos, vamos nos apoiar isso. Nós, como filhos de Deus, como nascidos de novo, vamos gerar influência e inspiração para que as pessoas se afundem ainda mais nesse lugar? Não, em nome de Jesus. Não, nós precisamos ser vigilantes, cuidadosos, cautelosos e prudentes diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Amém. E as perguntas, eu lembro do seminário, né? Eu fiz seminário, formei em 2014. Mas é tão bom, né? Estudar a palavra de Deus. Mas lá no Carisma a gente teve um estudo e aí era a ética cristã, né? E aí tinha que fazer as 3 perguntas, era até o pastor Paulo César. Ele falava, convém, glorifica a Deus, vai escandalizar alguém? Usa essas 3 perguntas para tudo. Não vai ter erro, porque você vai identificar logo se aquilo ali é para você fazer ou não. Né? É igual quando você vai num casamento, hoje, de cristãos, e chega lá, tem bebida. Porque a família do lado de cá ou do lado de lá bebe. Mas como assim? O casamento não é seu? Né? O testemunho não tem que ser seu? Então, quando você chega num ambiente que é igual do mundo, assim, o mundo, o sistema desse mundo, é o mesmo ambiente, nada difere, qual que é a diferença? Para nós e os cristãos e os não cristãos. Tem que haver uma diferença. Tem que ter. E para a gente aplicar aqui, nós temos então, o que a gente faz em relação a isso? Praticar abstinência total de álcool é o mais fácil, é bem mais fácil do que buscar o autocontrole. Então, quer saber? Não vou mexer com isso. É mais simples, é mais prático, é mais prudente, sensato, né? Mais saudável. Então, isso realmente é um lugar para a gente poder se cuidar, né? E falar. Então, como a gente leu aqui, né? Procure compreender qual que é a vontade do Senhor. Tem vários textos para a gente ler. Né? A Bíblia fala para a gente não se embriagar com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nós devemos levar a nossa vida a viver uma alegria que vem do Espírito Santo. A alegria que vem de Deus, gente, é muito melhor do que uma alegria que vem de um líquido tão maléfico quanto a bebida alcoólica. Né? Então, eu vou buscar me encher do Espírito Santo. Se eu estou triste, vai orar, vai louvar a Deus, vai buscar o Senhor, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria, da verdadeira satisfação e prazer. Amém? Então, vamos orar. Deus é bom, que esse tema fique aí no seu coração, para você não só aplicar na sua vida, mas para você ensinar aí para os nossos irmãos da fé, para viver uma vida que glorifica o Senhor. Pai, muito obrigada por esse texto, muito obrigada, Senhor, por nos instruir, por nos ensinar a verdade, por nos fazer, Senhor, viver longe do pecado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que sempre nos orienta, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, se alguém ainda está confuso, está sem saber o que fazer, Pai, que o Senhor venha trazer clareza. Deus, que nossa mente, nosso coração venha ter luz sobre tudo aquilo que o Senhor requer de nós para que possamos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, te glorificando em todos os nossos atos, em nome de Jesus. Tu és bom, em todo tempo és bom.
justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre.